Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade e como prometido, hoje nós vamos ver a entrevista com a Daniela Young. Ela cresceu, nasceu e cresceu na seita Meninos de Deus. Se você não sabe nada sobre essa seita, assiste o vídeo que eu fiz na semana passada contando aí os detalhes sobre essa seita horrorosa. Esse aqui é o livro da Daniela, Uncultured, tá? Ela escreveu as memórias dela, né, crescendo nessa seita, como ela saiu. E, gente, assim, é bem pesado. Essa mulher passou por muita coisa, comeu pão que o diabo amassou. Não só ela, mas outras crianças ali dentro também. Então, enfim, eu espero que vocês gostem da entrevista. E vamos lá, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Beijo! Olá, primeiramente vamos apresentar você aqui para o pessoal do canal. Se apresente, por favor, diga o seu nome. Oi, eu sou Daniela Mestenek Young, muito complicado. Eu me chamo da garota de comportamento dos grupos, né? Group Behavior Gal. E eu sou um experto de seitas, grupos extremos e liderança malvado. Ok. Isso que eu chamo. É melhor em inglês, eu falo I'm a scholar of cults, extreme groups and extremely bad leadership. Ok. Mas eu cresci numa seita Meninos de Deus. Eu passei 10 anos da minha juventude no Brasil, Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, por isso que eu não tenho sotaque de carioca. Mas dentro dessas comunas religiosas, então, eu tenho eu não sei, como meio brasileira, mas também o meu português não é tão bom e coisas assim. Depois eu saí da seita como uma adolescente, eu fui para a universidade, depois eu entrei no exército americano, onde eu comecei a perceber que eu tinha entrado numa outra seita, ou num outro grupo de autocontrole. Isso é o livro que eu escrevi durante o Covid. Eu estava estudando em Harvard a minha mestrada de organização, psicologia organizacional. O comportamento dos grupos. E eu escrevi esse livro, fazendo as paralelas do seita de sexo, que era o Meninos de Deus, e a seita do exército, e como trata as mulheres, especialmente com a violência do sexo e tudo isso. Agora estou escrevendo um livro que se chama O Seitando da América, que realmente está explorando desde diferentes partes de grupo, que tudo junto faz uma seita. Mas quando você separa, você pode ver essas coisas em seus grupos normais. E também no exército eu era o oficial de inteligência. Eu fui 2 vezes no Afeganistão e era meu trabalho para conhecer tudo do inimigo. Então, por toda a minha vida, eu sou o experto nas coisas más, nos grupos más, na liderança coercitivo e tudo isso. Saiu de um e entrou em outro já. Exatamente. E sabe que isso é bem normal. É bem normal para as pessoas que nascem dentro de uma seita ou uma religião de autocontrole, que aqui nos Estados Unidos, entrar no militar e fazer bem de sucesso. E também vimos isso no livro do Prince Harry, da Inglaterra, né, que saiu da família... Da família real. real para o exército. Foi quase igual que eu fiz. Que eu tô aqui no livro, eu tô no treinamento básico do exército com uma bolsa de
25 quilos em cima da minha cabeça, que tem que segurar aí por 2, 3 horas. E eu tinha esse pensamento, nossa, eu entrei numa outra seita. Mas eu não estava com medo. Eu estava pensando, eu vou ser bom em isso. Eu vou ser um melhor soldado do que todas essas crianças, porque eu sei como ser um bom membro do grupo. Eu sei como supressar, tampar minha individualidade. Suprimir minha individualidade para o bom do grupo. E é isso que vemos muitas vezes quando saímos da seita. Ainda estamos atraídos para outros grupos que têm muitas coisas de autocontrole. Talvez não é uma seita, mas da maneira que a gente interage com esse grupo, esse onda, ou qualquer coisa, pode ser coisa política, com essa intensidade da religião de autocontrole. Sim, tudo quando a gente sai, porque lá dentro você não é ensinado a ter muitos limites, né? Tipo, você tem que aceitar tudo pelo bem do grupo, como você falou, e você tem que se sacrificar. Então, é fácil a pessoa entrar em uma outra seita ou num grupo de autocontrole, como no caso é o exército, né? Você tem um inimigo, você está fazendo isso por um bem maior, tem toda essa justificativa que é parecida com uma seita. E essa missão, eu falei que eu tenho 10 coisas que faz uma seita, e o 3 é uma missão transcendental. Que essa missão é tão grande, tão bom, tão óbvio. Tem aqui nos Estados Unidos agora um movimento de parar o traficante das crianças. Mas não é por isso. É uma maneira de encontrar as pessoas e levar eles para o extremismo do direito. Mas da direita. Mas a missão que eles falam é vamos salvar as crianças. Né? Ou nas religiões, vamos salvar o mundo para Jesus. Né? No exército, vamos proteger os interesses americanos no mundo. Então, essas missões tão grandes que nunca pode se alcançar, mas também é tão bom e tão óbvio que você pode falar para os membros sempre se sacrificar em pursuit of the mission. Quando eles estão perseguindo, eles estão fazendo a missão, né? E tem que a coisa de se sacrificar, se sublimate, ou como supressar o individualidade. Suprimir a individualidade, tudo isso, né? Sim. Tem uma série de questões, mas assim, primeiramente, você cresceu numa seita, porque, assim, né? Eu acho, né? Todas as seitas são bizarras, mas tem algumas seitas que realmente eu fico assim, como ninguém faz nada. Porque as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas têm uma fachada, né, de normalidade. Mas a Meninos de Deus, não, gente, era uma coisa assim, era óbvio que tinha coisas ruins acontecendo ali dentro. Você pode dar a sua perspectiva sobre a seita Meninos de Deus, no que eles acreditavam e tal? Sim, então os Meninos de Deus começou no 68 aqui nos Estados Unidos, que era a época dos hippies, que, né, coisa de direitos civis. E exatamente a época que muitas seitas estavam crescendo. Então, o nosso profeta, David Berg, ele falou que ele era o profeta de Deus, que o mundo vai acabar logo. Então, todos os discípulos tinham que
sair do mundo, dar todas as coisas que eles tinham para ele, para o grupo, que essa ideia de forsake all, que os discípulos na Bíblia deixaram tudo para trás para seguir Jesus. Então, ninguém trabalhava fora do grupo, morávamos nessas comunas e todo mundo só saía para dar o testemunho de Jesus. E eles falavam que estávamos vivendo por fé, que Jesus vai dar tudo o que precisamos, mas a realidade era como exploitation of children. A realidade, eles exploravam crianças. As crianças, que era a gente, né? Eu, dos anos 1 até 10, estavam nos vídeos como uma atriz, eu estava na rua no Brasil, passando nesses panfletos para as pessoas, pedindo dinheiro. Uma das coisas que aconteceu com Meninos de Deus foi nos anos 70, quando eles já estavam conhecidos como uma seita de sexo, porque ele começou a fazer prostituição religiosa, onde as mulheres saíram para ter sexo com homens para ganhar ou dinheiro ou discípulos. Sim, eles chamavam de sex fish, né? Flirty fishing. Flirty fishing, né? Tipo, seria em português. E chamavam como hookers de Deus, prostitutas de Deus. Chamavam assim. E realmente era uma coisa, eles publicaram coisas no revista de Time Magazine, e era conhecido por isso. Então, na época de 70, ele, muito inteligente, falou para os discípulos como sair para todo mundo, né? Ganhar o mundo para Deus. E tínhamos comunas, muita gente no Brasil, como 5.000 pessoas no Brasil, muitas pessoas na Índia, nas Filipinas, onde eu nasci, mas eram lugares onde tem casa grande com muro alto, que não vai... Assim, nos Estados Unidos não tem isso. Né? Nos atrizes no Hollywood tem isso, mas as pessoas... Uma das coisas mais chocantes para mim nos Estados Unidos era que tem casa grande, rico, mas não tem esse muro bem alto ao redor disso. Então, coisas em esse tipo de país era mais fácil para esconder o que você está fazendo e também mais fácil para pegar discípulos, porque agora você tem pessoas da favela, pessoas da rua, né, nos slums na Índia, a mesma coisa, nas Filipinas, igual, que as pessoas que vocês estão recrutando, eles estão deixando uma vida bem pior atrás, ou assim eles pensam. E daí eles entram nesse grupo que nunca é óbvio no começo, né? É só coisa de amamos Deus, ajudamos as pessoas, moramos aqui com toda essa gente. E era como uma step up para muitas pessoas. Sim. Sim, porque muitas vezes as pessoas têm tão pouco que um pouco dessa afeição que a seita oferece, até porque ninguém entra em uma coisa que vai machucar a pessoa. Exatamente. Ninguém entra em algo ruim. A pessoa entra em algo achando que vai ser bom, né? Isso que eu falo no fim do meu livro. Eu falo, ninguém entra numa seita. Nunca tem acontecido. Eles entram num grupo, numa igreja, numa caridade, charity, não coisas assim, sim, né? num grupo de caridade e tal. Assim, sim. Querendo fazer alguma coisa para ajudar o mundo, geralmente. São as maiorias das pessoas que entram nessas seitas. E vai pouco a pouco. E eu falo assim, passa 6 meses para entrar no Meninos de Deus ou no Exército Americano. Não é como no primeiro dia eles te falam tudo.
Não é isso. Exatamente. E uma das coisas que as seitas usam, linguística se chama... Programação neurolinguística? Mas tem uma coisa específica, se chama clichê? Clichê de parar pensamento. Ah, sim, E sim, é uma sim, coisa, confia na profeta, né? Confia, Deus tem um plano, meninos vão ser meninos. E nas organizações usamos muito dessa. Você sabia o que você entrou? You knew what you signed up for. Exatamente. Mas isso, eu falo, nunca é verdade. Ninguém sabe o que vai acontecer, o que vai estar, o que vai ser a experiência dentro desse grupo. Você não sabe isso antes de fazer. E também é só usado para parar os queixões... As queixas, os questionamentos. As perguntas, críticas, é só usado para isso. Até nos Estados Unidos tem no exército, no militar total, tem um problema super grave com a estupra. E todo mundo fala isso, até quando alguém lê um livro e depois escreve algo, e as pessoas falam, ela pensa que a gente vai sentir mal por ela quando ela entrou no exército com olhos abertos. Assim, e você sabia. Eu sempre tenho que falar, eu não sabia. Assim não é como falamos dos soldados dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Tudo é escondido, né? A gente não vê muito essas coisas saindo, e sempre tem a coisa de culpar a vítima, né? Tipo, você entrou sabendo, mas não é assim que funciona. Isso que você falou é super importante nas seitas. Culpar o individual. O indivíduo para uma problema sistêmica. Isso sempre vemos e podemos, uma das coisas que podemos ver nas organizações normais, que são tóxicos. Essa coisa de os líderes sempre ponendo a pressão do sistema, mas falando que é a coisa que o individual está fazendo. Você não tem fé suficiente, você não está trabalhando o programa certo, né? Não é o problema com o programa, nem aceita, o problema é com você. Sim. Eles fazem muito isso. Em todos os aspectos, terrível. Uma das coisas super importantes para entender as crianças de Deus, ou meninos de Deus, é que na década de 80, eles pararam de ser esse seita de sexo público. E eles se transformaram, rebranded, né, como novo nome, a família. Família mundial, eu acho, né? A família, primeiro foi a família de amor e depois a família internacional. Família internacional. E por isso que eu não gosto de usar esse nome, porque eu não gosto de dar como I don't let them rebrand. Eles fizeram muito sucesso, ok? Nos anos 80, eles estavam conhecidos como um seita de sexo. E nos anos 90, eles cantaram 2 vezes por o presidente dos Estados Unidos, in the White House. Nossa, para quais presidentes? E assim, George H.W. Bush. Tinha que ser. Exatamente. Mas é assim que eles fizeram. Eles realmente, como rebranded the group, de uma seita de sexo. E quando eu estava criando, era só um grupo de exploração de crianças. Para fazer esses vídeos e programas para criança. E vendimos no todo o mundo milhões e milhões desses vídeos. E a pergunta que você falou, assim,
como as pessoas não sabiam, é porque, assim, as crianças não fomos educados, mas sabia, quando eu tinha 5 anos, eu podia ler da Bíblia o King James Version, o King James Version, o complicado que ninguém entende, isso é importante. Mas quando você vê uma criança branca, brilhante, falando para você em seu idioma, eu nem sabia falar português ainda, eu tinha memorizado as coisas para falar. Mas quando você vê isso, você não está pensando, essa criança está sendo abusado, essa criança está programada, né? Então, eles fizeram essa coisa que eu acho que as testemunhas de Jeová também faz, que as pessoas que vão para fora, especialmente as crianças, estão treinados em como mentirar para as pessoas. Muitas seitas têm um foco no performing arts. As crianças cantam, dançam, tudo isso. Então, especialmente num lugar como o Brasil, né? Quando falamos, somos a família internacional, somos missionários, amamos Jesus, vamos aqui fazer uma dança para vocês, cantar, e depois passar a nossa literatura. Assim, as pessoas amávamos a gente no Brasil, né? Não era coisa de suspeito. Não, isso é espanhol. Como fala? Suspicious. Não era uma coisa suspeita lá no Brasil. Sim. Mas é interessante que você falou isso, né? Porque eu também aprendi a ler com 5 anos. Minha mãe me ensinou a ler. E lá, quando o Testemunho de Jeová, você começou a ler, você tem que ler. Eles têm um livro chamado Meu Livro de Histórias Bíblicas, que é assim um livro horroroso, com aquelas histórias maravilhosas do Velho Testamento. E eles tinham uns desenhos e tal, alguns bem assim assustadores para uma criança, mas enfim. Mas isso é uma das táticas da seita também, traumatizar as crianças do mundo para fora, ou mesmo no Velho Testamento, mas é essa coisa que com Jesus estamos salvos. Sem Jesus, olha essas coisas horrorosas que fazem. Era assim mesmo, é exatamente isso. E aí eu lembro, né, que eu já dava testemunho bem pequeno, eu lembro das pessoas dizendo, ai, que coisa bonitinha, tão pequena, louvando a Deus e tal. E eu queria estar dormindo, mas infelizmente... Mas isso vimos também no Branch Davidians, no Waco. Você sabia essa seita que foi atacado, todo mundo morreu num fogo. Mas era assim, eles falavam, pessoas da fora falavam, nossa, esses criancinhas de 3, 4 anos sentando por 3, 4 horas ouvindo o líder falar. E eu sempre falo assim, isso não é normal. Quando as crianças estão fazendo isso, realmente é um signo de abusos, né? Assim, exatamente. E assim eu falo, nos meninos de Deus tinham abuso sexual, abuso físico super intensivo, mas eu falo que a coisa pior foi crescendo em 2 linhas retas, nunca podendo assim se expressar. A maneira que eu falo é quando você tem um monte de crianças que vão fazer um show para os papais, né? E sempre tem crianças de 3, 4, 5 anos. Sempre vai ter uma criancinha que vai fazer oi, mamãe! Assim, do stage, né? E todo mundo vai rir. Ai, que lindo! Assim, nos Meninos de Deus, ninguém sonharia em fazer isso. Nunca. Assim, ficamos na linha. Fomos treinados assim. Isso é o capa do meu livro. É eu com 2 anos sendo exploitado no Japão. E eu estou aqui... Explorada, sim. Explorada. Eu estou aqui vestido de um soldado de amor. Sim, uma roupa feita de papel alumínio, né? Sim.
para fazer sim. Para fazer um show, né? E é isso o frase que vendeu o livro, que eu falei, eu nasci um soldado. Assim, isso é explicar como uma criança crescendo nesse tipo de seitas ou religião de autocontrole. Você sempre está debaixo do controle, nunca pode ter uma atitude natural, sempre está controlado. E isso tem muitos efeitos, né, no resto da nossa vida. Sim, muitos efeitos. Porque fica nessa coisa de é super controlado. A Testemunha de Jeová também a gente vai para as reuniões e as crianças têm que ficar quietas ali, tipo, por 2 horas assistindo congressos, congressos que eles têm são super longos e as crianças têm que não pode cochilar, tem que, a não ser que seja assim um bebê, eles deixam cochilar, mas quando já tem, sei lá, uns 3, 4, 5 anos, tem que ficar acordado. E, tipo, é horrível para uma criança, mas eles fazem isso. Isso também é uma forma de você quebrar a criança, né? Você quebrantar o espírito da criança. Eu vi que eles também têm isso naquela igreja dos Duggars, IBL, Instituto... IBLP. IBLP, sim, é uma religião. A IBLP não é uma religião, é mais um... Como é que eu diria? Porque várias religiões fazem parte do IBLP. É como um worldview, uma maneira de ver o mundo, um sistema de... É uma religião, basicamente. Sim, é uma religião. Né? Sim. E eles têm esse negócio de quebrar o espírito da criança, assim, sabe? A vontade da criança, desde que são bebês, inclusive. É uma coisa assim. Absurda. E é isso, no ILBP falaram para spank? Para bater. Para bater nas crianças de 4 meses. E nos meninos de Deus era com 6 meses. Um bebê está já grande o suficiente para você bater quando está fazendo coisas más, né? Então, é essa coisa de controlar. Mas quando você sai com essas coisas... Nossa, quando os Duggars estavam na televisão, eu tinha saído da seita só uns anos atrás. E eu estava vendo assim, por que todos os americanos estão aceitando essa seita? E, obviamente, E agora que saiu esse documentário de Shiny Happy People, que fala disso, foi o mais assistido de Amazon. Porque todo mundo nos Estados Unidos ou passou por algo assim, ou conhece uma família assim. E isso é uma das coisas que eu falo, né? Que com meninos de Deus, todo mundo sabe, isso é uma seita, isso foi mal. Mas quando você fala de testemunho de Jeová, esses evangélicos que se chamam Quiverful, que tem a família com todas as crianças, né, de 12 crianças, coisa assim. Nos meninos de Deus, a gente só éramos os mais extremos do que esses grupos estão querendo. E na minha mente tem tantas pessoas nos Estados Unidos em essas religiões conservativas que realmente são seitas, ou são nesse nível de controle coercitivo. Sim, com certeza. No Brasil, a mesma coisa. Mas antes da gente continuar, deixa eu só fazer algumas perguntas aqui. A primeira é, como foi que a sua família entrou no Meninos de Deus? Quem entrou? Foi a sua mãe, o seu pai? Meu pra gente. avó, grandfather. Seu avô. Eu não sei fazer a diferença de grandfather, grandmother em português. Não, isso é super normal. Para mim é a mesma palavra. Sim, eu dei aula de português para estrangeiros também. Eu tinha alunos americanos, eles não conseguiam falar também, mas no caso aí é avô, tá? Sim. Então, o meu avô, o noite anterior,
ele fez uma drug trip com ele. Ele teve uma... Ai, gente, como fala drug trip em português agora? Às vezes eu esqueço as palavras em português, que agora eu moro na Holanda. Ele estava fazendo a droga LSD e ele teve uma experiência super intensa, onde ele falou que ele conheceu o diabo. Nossa! Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Ele ia vender as drogas. Não, ele estava tomando as drogas. Ah, tá. O LSD? LSD, nossa! E ele tinha um trip mal, né? Sim, teve uma bad trip. Pode dizer bad trip. E ele falou que ele conheceu o diabo. A coisa engraçada é que eu sou neurodiverse. Eu tenho ADHD, diferentes coisas no cérebro que estão diferentes. E eu, com umas medicinas do médico, eu teve experiências assim, que eu acho que eu entendi o que meu avô passou. Então, ele estava sentado no parque no próximo dia, assim, com a cabeça na mão, falando o que eu vou fazer com minha vida. Isso é exatamente as pessoas que a seita está procurando. Quando você está na seita, você está treinado por essas pessoas que estão querendo algo diferente na vida. E ele estava aqui, eu acabei de conhecer o diabo, e aí vem os meninos de Deus, sorrindo, cantando, oferecendo essa vida de seguir Deus. Então, meu avô entrou, levou a namorada com ele, e ele era já mais velho, já tinha atendido a universidade, ele era um CPA? Eu não sei. De coisas financeiras. Então, ele, com rapidez, ele começou a trabalhar por a liderança do grupo com as finanças. E ele ainda é a pessoa encarregada das finanças hoje em dia. A namorada dele, a mãe dela, fez uma doação de uma casa para a filha dela e o líder do grupo. Então, por essas duas razões, a minha família ficou bem importante na seita. Então, eu cresci, eu sempre falo que tem uma seita dentro de uma seita, e eu cresci assim, no círculo da liderança do grupo. Uau! Minha mãe foi uma das primeiras, como 10 crianças que nasceu no grupo. Quando ela tinha 13 anos, ela foi mandado para a profeta para casar com ele. Ele tinha ele falou para todos os líderes mandar as filhas, que todas eram de 3 anos a 14 anos. Mandaram 14 meninas para ele, e ele casou com todas. E a mãe da criança de 3 anos foi a que fez a cerimônia, que planejou tudo. Nossa, assim. gente, então, e depois ela, com 12, 13, 14 anos, ela era secretária para a profeta. E era coisa como, no dia você faz trabalho de secretário e na noite você está passado por cama de todos esses, se chamaram tios. Chamávamos todos os homens de tios e todas as mulheres de tias. Nossa, então, isso é outra coisa também, porque além de não ser incesto, era como incesto. Se você, desde que você nasce, você está ensinado que isso é uma família, todos esses homens são seus tios. Chamávamos a profeta de avô, ou os adultos chamavam ele de pai. Então, eu, por exemplo, estava abusado, você pode ver no livro, por um homem que não tem relação para mim, mas eu tinha que chamar ele de Uncle Jerry.
né, de tio. Então, tem coisas assim de incesto que é basicamente complicado e está acontecendo. Então, com 14 anos, minha mãe saiu grávida. E a pessoa que era meu pai era a colega do meu avô. E os dois trabalhavam com o dinheiro. Então, por isso, eles foram dado mais privilégios, deram às adolescentes. E então, meu pai é uns 2 ou 3 anos mais velho do que meu avô. E assim, eu entrei e cresci na seita. E eu com 15 anos, saí da seita. Eu fui expulsado. Você foi expulsa. Expulsa. Mas uma pergunta, a sua mãe, ela tinha 14 anos e o seu pai tinha quantos anos mesmo? Só para eu... 39. Gente, nossa, que absurdo. Yeah. Que loucura, que loucura. E por isso, quando isso aconteceu, eles tinham essa realização? Não, percepção. They had this realization. Eles perceberam. Eles perceberam que isso é a prova. Minha existência é a prova que tinha abusos nas crianças. Então, sim. Quando minha mãe ficou grávida, a profeta falou uma nova regra que vai ser: você pode ter sexo com as meninas até eles começam a sangrar. E depois menstruar, nossa. Menstruar. E depois tem que esperar até 16 anos. Sim, que é a idade depois, do consentimento. Sim. E depois, quando eu tinha como 2 anos, eles, como fez minha mãe para casar com outro adolescente de 18 anos. Ela tinha 16. E daí, como para esconder, né? Assim, 2 adolescentes, tem uma criança, ninguém está pensando nada. Mas todo mundo sabia que eu era filha um desses tenentes da profeta, basicamente. Do profeta, ok. É o David Berg, né? O nome dele. Nossa, gente. Ele já tem a cara de creep, sabe? Assim, já tem uma cara de bizarro mesmo. Mas esse pessoal é tão carismático, né? Que infelizmente as pessoas caem por isso. Uma pergunta. As pessoas lá dentro do Menino de Deus eram incentivadas a terem filhos ou não? Absolutamente. Era proibido usar qualquer tipo de controle do nascimento. Assim, controle sexual, contraceptivo. Ele até tinha uma doutrina que se chama vai para o ouro, que é como quando você está fazendo uma corrida e tem as medalhas no fim do ouro, de prata, de bronze. Eles falavam que ter muitos filhos. Basicamente, em muitas dessas religiões fundamentais, é igual, né? Que o Deus dá todas as crianças, então, por que você vai mexer com isso? Mas uma das coisas que vemos nas seitas é os líderes sempre querem você estar grávida. Tem 6 coisas. Eles querem você isolada, ocupada, magrinha, grávida, com fome e mais uma coisa, não estou pensando, mas eu falo que as líderes do seita sempre falam, não somos uma seita, você pode sair quando você quer. Mas isso realmente é uma convida para você perceber que ou você vai fazer do jeito que eu estou falando, ou você vai perder tudo. Mas eles usam todas essas diferentes coisas para te controlar. E uma dessas coisas é a gravidez.
E Uhum. isso vemos também no Exército dos Estados Unidos. Eles encorajam casar jovem e ter filhos, porque se você vai estar mais trancado no grupo se você tem filhos. E minha mãe é um exemplo perfeito. Assim, eu saí com 15 anos, eu passei 3 semanas nos Estados Unidos sem $1 antes de ganhar algo. Eu trabalhei super para minha vida, mas eu era só eu. Minha mãe, quando ela tinha 15 anos, e eu também só estava morando no México. Minha mãe, quando ela tinha 15 anos, estava morando nas Filipinas com uma criança e não tem ninguém, porque sua família está na seita, não tem ninguém para ir para trás. E também para a gente, fomos ensinados que os Estados Unidos era super mal. Chamávamos os Estados Unidos de prostituta da Babylon? De Babilônia. Yeah, Babylon the Horror. E era para mim coisa... A Grande Meretriz. Acho que esse é o nome em português. Era coisa super difícil para mim, depois, entrar nos Estados Unidos. E eu ainda não me considero super americana, né? Porque é difícil encontrar um lugar onde eu fit. Onde você se sinta confortável, né? Um lugar que seja bom. Também eu vejo todos os problemas com os Estados Unidos, porque eu fui ensinado para ver nenhuma das coisas boas, só as coisas más. Mas então, e ter filhos, as maiorias das famílias no Meninos de Deus tinha como 12 ou 14 crianças. Eu, por ser produta de famílias misturadas, eu tenho 25 irmãos. Uau! Você conhece todos os seus irmãos? Isso é tão engraçado perguntar. Eu estava falando com alguém no Brasil e ele fala, eu conheço o seu irmão que está aqui no Brasil, você conhece ele? Eu falei, realmente não. Nossa! Eu sei que ele existe, mas eu não conheço, não. E tem também 6 dos meus irmãos são os filhos do meu pai biológico e eles me odeiam. E a minha mãe também, porque eles ainda falam que foi a falta da menina de 14 anos para se engravidar. Que foi culpa da menina de 14 anos. Sim. E eles me falaram assim, você não entende, o nosso pai é o pai melhor do mundo. Para que eu falo, nossa, gente. Eu não sei quem é o melhor pai no mundo, mas eu tenho certeza que esse homem não engravidou uma menina de 14 anos. Exatamente. O melhor homem do mundo. Ou me falaram, e isso é maneira de aceitar defender as pessoas. Eles me falaram também, olha, Daniela, tem muitos países no mundo onde meninas com menos anos de idade disso estão dados para homens. Eu tinha que falar, eu sei, eles fazem isso no Afeganistão e eu fui lá para fazer guerra. Assim, em esses países, consideramos isso uma coisa mal. Não é coisa que você deveria estar usando para defender. Exatamente. Mas isso é uma coisa, e quando você estava falando do cara carismático e tudo isso do líder, tem uma coisa que se chama a deificação. Deification of idiosyncrasy. Seria a deificação da idiocracia, que basicamente significa que os seres humanos têm essa coisa de fazer escusos para o comportamento inexcusable. Eles dão desculpas para algo imperdoável, algo realmente
terrível. Uhum. E é isso, eu falo que eu tenho 3 regras de seita, e a terceira é, ainda se ele fez, não significa que ele é guilty. Mesmo que ele tenha feito, não significa que ele é culpado. Sim, isso que estamos vendo agora com Trump, né? Trump está indicted. Aqui, eu moro no Washington, D.C. Então, aqui no meu backyard, o Trump está sendo, como fala, indicted. Mais uma vez, você mora em? Washington, D.C. Oh, ok. Então, sim, então, uau. Ontem, Trump foi indicted. Indiciado por terceira vez aqui no Washington, D.C. Mas ainda tem as pessoas que vão justificar ou perdoar, fazer escuso para tudo que ele faz. Porque, e essa coisa, não importa se eles sabem que ele fez a coisa ilegal. Eles ainda pensam que ele é o líder boa. É porque eles tentam justificar as coisas, né? Às vezes, nas raras vezes que eu converso com a minha irmã, porque a minha irmã ainda tá na seita Testemunha de Jeová, minha família inteira, mas nas raras vezes que eu falo alguma coisa com ela, quando eu questiono alguma coisa, eu faço ela pensar, ela vem muitas vezes com isso, de não, mas nós somos certos por essa e essa razão. Tipo, não importa o que aconteça lá dentro, ela acha uma forma de justificar, porque quando você chegou nesse ponto aí, você já está totalmente dominado, né, pela ideologia da seita. E eu explico isso, eu tenho a minha lista de coisas que faz uma seita. O primeiro é líder carismático, o segundo é assunção sagrado. Isso, assumption, yeah? Sacred assumption. Yeah, isso é a maneira que eu explico isso que estamos falando, que parte de ser membro da seita, você tem que deixar o que você acreditava depois, você tem que acreditar, e tem uma coisa em cada seita. Nos Meninos de Deus, a coisa que tinha que acreditar era que David Berg era a profeta de Deus. E debaixo desse assunção sagrado, pode explicar qualquer coisa. As pessoas podem explicar qualquer coisa. E isso é, mesmo que estamos vendo com Trump, né? Para os seguidores de Trump, ele é o líder que vai salvar a América, os Estados Unidos. Então, eles vão justificar qualquer coisa que eles fazem. E é isso quando estamos falando de quebrar as pessoas fora da seita, ou né? Que você tem que como quebrar esse assunção sagrado. Sim. Você tem como quebrar. Deixa eu só ver como é que fala essa palavra aqui, assumption em português, que eu acho que nem suposição, hipótese sagrada. Hipótese sagrada. Eu acho que seria o... Sim, né? Que tudo é possível. Na Testemunha de Jeová, a gente não tem um líder, né? Eles são 8 homens, mas, enfim, eles têm o mesmo papel de um líder. Porque tudo que eles dizem é lei. E é isso. Eu tô começando a falar que eu acho que esse grupo de líderes pode ser em lugar de um líder carismático. Pode ter. E esses seitas, assim, os mormões, como fala? Mormons. Eles falam a mesma coisa, né? Assim, não tem um líder, tem esse grupo. Eu acho que a coisa mais engraçada com Testemunha de Jeová, eu estava pesquisando hoje para preparar para isso. Eu fui no site do Testemunha de Jeová e a primeira coisa que fala, não somos uma seita. Eu sempre falo assim, eu nunca vi um grupo boa que faz isso, né? Até uma coisa que eu faço às vezes quando eu faço esses shows, eu vou falar, ei, Andrea, esse seu show é uma seita. Exatamente. E se a resposta, eu quero ver você ou rir
ou me começa a falar como uma broma todas as coisas que como você é uma seita. Mas as pessoas que imediatamente têm uma resposta porque não são uma seita, eles sabem que eles têm assim um amount of controle coercitivo, né, que não é normal. Eles têm consciência que, assim, eu acho que existe ainda algum nível, né, de consciência de que eles realmente estão numa seita, só que aí entra a dissonância cognitiva e eles não conseguem, né, tipo, mas é isso. E essa palavra, dissonância cognitiva, vem de uma seita. E foi nos anos 50 que uma psicóloga entrou numa seita apocalíptica. E a hipótese dele era que todo mundo não ia sair da seita e voltar para casa quando o mundo continuou depois da data. Isso, nas anos 50, isso era opósito do que todo mundo pensava, porque ainda estamos pensando que os seres humanos são lógicos, que também não é verdade. Sim. Também não é verdade, não somos lógicos. Não. Mas o que passou, então, ele foi certo. E tem um livro que se chama Quando a Profecia Falta, que é sobre falha. E é sobre isso. E o que aconteceu era, basicamente, 50% saiu para casa, mas os que foram completamente dentro do grupo, tinha que quebrado todas as ties com as famílias, com o resto do mundo, eles precisam que a ideia deles é correto. É tão doloroso para pensar que foram errados, que aí abre um espaço no seu cérebro para ter dois beliefs. Duas crenças. Duas crenças opostos. E isso é o cognitive dissonance. Exatamente. Muito bem explicado, mas é isso, sabe? É uma coisa que eu fico realmente... A gente fica, às vezes, chocado, mas quem já esteve lá dentro sabe como é, né? Que a coisa não é tão simples assim. E qual que era a crença exatamente dos meninos de Deus? Porque eu sei que faziam umas revistas lá, né? Eles tinham umas revistas que era tipo quadrinho, comic books, uma coisa mais assim, né? Mas eles acreditavam no que exatamente? Eu estou falando muito dos desenhos assim cômicos no livro, porque todas as cultas têm isso, as seitas. Sim. I mean, realmente o como sort of evangelicalismo normal, era o conservativo, né? Que o Jesus já está vindo. As duas coisas mais importantes era que o Jesus já vem como logo. Isso foi o escuso para não colocar as crianças na escola, que Jesus vem antes de você ter 25 anos. Então, por que você tem que ter uma educação? Nossa. E então era isso, temos que ganhar o mundo para Jesus antes do fim, e que o amor de Jesus se expressa com sexo. E Jesus ama todo mundo, então deveríamos ter sexo com todo mundo, e Jesus ama criança. E basicamente era isso. E a terceira coisa era que o homem David Berg era a nossa profeta. E quando eu estava crescendo, basicamente, eu acho que como crescer num orfanato, mas super religioso. Então, era como
eu só via meus pais por 1 hora por dia, e era tudo Nossa. assim de indoctrinar as crianças. Mas era... Ele escreveu... É difícil explicar o que acreditávamos, porque ele escreveu 300.000 páginas de as palavras dele, né? Então, era sempre mudando disso, mas as duas coisas mais grandes era o mundo vai acabar qualquer dia e o sexo é o que usamos para mostrar o amor de Deus. Ok, e eles chegaram a ter alguma profecia, tipo, vai vir dia tal ou ano tal? Ou sim. Então, tinha uma nos anos 70, eu acho que depois disso saíram dos Estados Unidos. 93 era para ser um dia que o mundo acabou. E depois que ele morreu, a esposa dele continuou com o líder do grupo. Então, nos anos 200, Y2K, que tinha no... em 2000? Anos 2000. Todo esse pânico de Y2K. Mas ela não falou especificamente que o mundo ia acabar esse dia. Eu acho que ela estava mais inteligente da profeta antes. É que o marido, sim. Mas, e assim, sempre acontece com esses líderes. Eles podem prever o fim do mundo, e sai super bem para eles, porque passa um tempo que as pessoas vão estar mais dedicadas no grupo, o mundo vai acabar, então temos que ficar certo com Deus, temos que rededicar a gente para Ele, tudo isso. E quando o mundo não acaba, eles só falam, é porque não fizemos certo, né? Deus deu mais uns anos para a gente ganhar o mundo, né? Então, é como quando não acontece, eles usam isso também. Ou foi os perdações da gente, por isso que o Jesus não decidia voltar, então temos que sacrificar mais, temos que trabalhar mais. Então, esse coisa de usar o fim do mundo ajuda, é um ferramenta para os líderes da seita. Exatamente, não, sim. E eu perguntei isso da profecia porque as testemunhas de Jeová também tiveram profecias que falharam, né? Eles falaram que o Armagedon ia vir em 1914. Quando não aconteceu, eles disseram que foi porque calcularam errado, Jesus não ia voltar, na verdade foi tal coisa. E é interessante que isso acontece nessas seitas, né? Em todas as seitas, basicamente, nesse sentido cristão, seitas do fim do mundo e tal. E a outra coisa que você falou também, que não colocou as crianças na escola. Nas testemunhas de Jeová, eles não incentivam, por exemplo, a fazer faculdade ou universidade, etc. Porque eles falam, o Armagedon já está bem pertinho, você não vai precisar. Eu achei interessante isso, que é similar também, né? Eu acho que vemos isso no mundo normal também. Tem essa coisa de, já vem os robôs, né? Vão tirar todos os trabalhos. E, assim, quando um líder de uma companhia está nesse pânico, ele não tem que preparar as pessoas dele para o que realmente vai acontecer. Né? Então, vemos isso no pânico de o mundo vai acabar, ou the robots are coming, ou essa coisa que os líderes, então, não tem que preparar as pessoas para o futuro. Exatamente. Ainda vemos isso também no exército. É tão engraçado. Sair do exército americano foi tão paralela a sair da seita, né? Eles assim, tenta te dar um medo do mundo para fora. Não, você teve que ficar, porque você não vai ter amigos aí, vai ser difícil encontrar um trabalho, assim, fica aqui com a gente, porque o mundo aí fora é mais difícil, é mais mal.
Sim, sim. Eles têm muito isso. Eu lembro que meu pai, ele contava uma história, né? Que tinha um lugar que tinha um muro, né? E desse lado do muro todo mundo vivia muito feliz e contente. E do outro lado ninguém sabia o que tinha lá, mas só ouviam as pessoas gritando: lá vem ela, there she comes, né? Lá vem ela. E uma pessoa que morava no lado bom do muro disse: eu quero ir para o outro lado, porque eu acho que é uma festa, uma coisa muito legal. E disse: tá bom, se você for, você não pode voltar. E aí jogaram ele do outro lado, e do outro lado era só lama, mud e coisas sujas, e ele ficava só com a cabeça para fora. E o There She Comes, né? Lá vem ela, era uma guilhotina que passava e todo mundo tinha que enfiar a cabeça na lama. E ele disse: isso é o mundo de Satanás. Isso é o mundo do demônio. Porque é preciso ter esse medo, sabe? Só que dentro as pessoas são boas, só que dentro as pessoas são confiáveis. E isso é... Muitas vezes, quando falamos da seita, falamos das pessoas que entram. E porque entra, porque fica. E não falamos do processo de pegar as pessoas para dentro e manter as pessoas para dentro. E uma das coisas, assim, os meninos de Deus faziam, estavam pegando muitos desses hippies, esses jovens que estavam fazendo drogas ou estavam jogados fora da casa por os pais, pessoas que tinham problemas, coisas traumáticas no mundo. Daí entra na seita, deixa as drogas por trás, e eles faziam que eles escreveram as histórias, se chamavam de testemunhas traumáticas. E eles escreveram, assim como a história dos seus pais, que coisas horrorosas tinham passado no mundo para fora. E daí, para gente, crianças mais velhas, adolescentes, leiamos isso. E era muitas diferentes maneiras de falar para gente. Se você fala, se você sai do grupo, assim você vai estar. Eles sempre falavam para a gente: você não vai ter uma vida, você só vai estar trabalhando no McDonald's pro resto da vida. Nossa! Tenho parte do livro, quando eu saio, eu estou querendo qualquer trabalho, eu estou, então, no shopping, assim, aplicando para os trabalhos, mas eu não vou aplicar para o McDonald's, eu nunca vou trabalhar no McDonald's. Então, eu trabalhei num fast food, assim, bem no lado do McDonald's. Mas não era McDonald's. Não era McDonald's. Ai, não. E uma coisa, Daniela, como você era quando criança? Porque eu lembro que eu questionava muito as coisas. Você tinha isso também quando você era criança lá dentro? Tanto. Eu acho que sempre somos as que estão falando das seitas, são as mulheres que, quando eram crianças, estavam questionando tudo. Eu falo que eu nunca aprendi a não perguntar por quê. Nunca. Não importava o que eles faziam para mim. E eu acho também, por ser essa criança que sempre perguntava, eu fiquei disciplinada mais. Eu fiquei mais tempo na isolação. Eu tinha menos de amor ou coisas boas, né? Quando, assim, para quebrar a mente da pessoa, você tem que dar dor físico, isolação e depois small acts of kindness. E depois você dá pequenas demonstrações de bondade, né? Exatamente. E eu acho que, assim, eles não faziam essa parte comigo, porque eu era a criança que fazia problemas. Então, eu acho que com 6 anos eu já estava, eu não acredito em Deus, eu não vou estar aqui. Eu acho que eu nasci uma pessoa, como eu falo, a questioning atheist. Um ateísta questionador. Sim, mas eu nasci com essas pessoas religiosas, fanáticos.
Mas, então, eu sempre estava perguntando, e agora eu tenho uma filha de 7 anos e é a filha que eu mereci. Ela é... e falamos, a regra mais importante na minha casa é nunca falamos para nossa filha porque eu digo. Você tem que fazer porque eu digo. Forçamos a gente para responder para ela, para explicar por quê. E é uma boa maneira também de ver muitas coisas que fazemos como os pais, não é lógico, é só porque a gente quer. Então, sim. essa maneira de ver, ela questiona tudo. Sim, a sua filha é igual a você. Mas, então, você questionava. E qual era a punição para quem questionava? Você mencionou algumas coisas aí. Isolamento, era um lugar onde Eles trancavam você? usavam muito de isolamento, usavam uma coisa que se chamava de restrição de silêncio. E era, se você expressar qualquer dúvida, ou para criança, se você fala quando você não é para você falar, eles vão colocar você no restrição de silêncio, e ninguém pode falar com você. E para mim sempre começava como horas ou por resto do dia e depois saía como uma semana que eu não tinha a oportunidade de falar, porque eu sempre falava e depois estenderam a coisa. E eles, porque estávamos numa comuna, eles usavam como um sinal, uma coisa que colocaram para você to wear, like a sign around your neck. Para você vestir, sim. A pessoa que estava no castigo tinha que vestir esse negócio. Sim, exatamente. Então, eu coloquei um exemplo no meu livro, que eles falaram, não fala para mim, eu sou disrespectful. Como falar disrespectful? Eu não sou... respeitoso? Eu não sou desrespeitosa. Respect or disrespect? Don't talk to me, I'm disrespectful. Não fale comigo, eu sou desrespeitosa. Isso. Então, agora essa frase é minha e eu coloco isso no t-shirt. Eu tenho um t-shirt no meu website que fala isso. Don't talk to me, I'm disrespectful. Oh, muito bom, muito bom. Mas qual foi a primeira vez? Quantos anos você tinha a primeira vez que você recebeu essa punição? Nossa, eu nem lembro, mas deveria ser 3. Eu acho que 3 anos, provavelmente, é a idade que começa a isolar as crianças, né? Nossa! E também eu tenho que falar que muitas das castigos sempre eram os tios, né? Os tios eram os que davam os castigos e muitas vezes tinha algo de abuso sexual também. E era normal para levar uma criança. Eu tenho o capítulo mais difícil do meu livro, é 10 horas em isolação com um tio que era o pior. E a coisa é que ninguém vem para mim. Quando ele me levou assim da mão, 5 anos. E ele me, como dragged. Te puxou. Bem em frente do meu pai, que não questionou nada. Eu desapareci por 10 anos. Eu estava sendo por 10 horas. 10 horas eu estava sendo estuprada, batida, tudo isso. Por 5 anos. E ninguém vem para me procurar. E isso eu acho que realmente fala dos problemas desses grupos. Todo mundo não está fazendo as coisas mais horríveis, mas não estão questionando as pessoas que estão fazendo. Exatamente. E muitas das pais falam assim para os filhos dele, eu não sabia, né? Eu não sabia dos abusos que estavam passando. E eu sempre falo para essas pessoas, era seu trabalho
para saber. Uhum. Seu Exato. trabalho como um pai é para saber quais situações suas crianças estão passando. Uhum. E Exato. proteger eles. E uma das coisas mais tristes, eu acho, que dos meninos de Deus é que eram um montão de pessoas boas que queriam só servir Jesus, ganhar o mundo por Jesus. Mas eu sempre falo, eles estavam tão ocupados com as crianças do mundo que eles não tinham tempo de pensar nas crianças de Deus. Uhum. Nos próprios filhos, né? Exatamente. Nossa, Daniela, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Obrigada. E você sofreu, então, algum tipo de abuso sistemático da mesma pessoa? Ou eram pessoas diferentes lá dentro? Então, uma das pessoas que entrou no grupo era um musician, Um músico bem famoso do band que se chama Fleetwood Mac. E Não! ele ainda recebe até hoje. Ele está no Rock and Roll Hall of Fame. Ele ainda recebe dinheiro para os canções que fazem milhões de dólares. Então, ele tinha como o poder de fazer qualquer coisa. E então, realmente tinha umas pessoas que eram narcisísticos e sadísticos e super má. E também tinha as pessoas, o opósito, que não tinha qualquer tipo de poder. Então, comigo, por exemplo, eu sempre pensei que eu sou especial, porque meus pais são famosos, minha família é especial dentro do seita, mas a verdade era que eu era a criança de uma criança de um adolescente, e ninguém tem menos poder no grupo do que uma mulher adolescente, né? Então, ainda assim, minha mãe sabia o que estava exatamente passando comigo. Eu não acho que ela teria o poder de fazer qualquer coisa. Sim, Né? sim. Nossa, é muito pesado. E isso foi uma das coisas que fez você querer sair de lá, com certeza, né? Você... Eu acho que é super interessante com seita, porque para adultos se indoctrinar, você tem que como buy into it. Like, o adulto comporte com a indoctrinação. Você fala, oh, Daniela, só vai com o programa, né? Isso é estranho, mas crianças não fazem isso. Crianças veem a verdade, né? Então, para mim, era essas coisas de lógico. Minha mãe me ensinou a ler, me falou que livros são super bom, onde saímos a ideias, mas daí os livros não foram allowed. Foram proibidos os Foram livros. proibidos. Qualquer coisa, livro, filme, músico, qualquer coisa de fora. Fazíamos todas as nossas coisas e coisa de fora era proibido. Então, para mim, desde 3 anos, isso não fazia sentido. E eu acho que com qualquer criança, não importa se você fala que o abuso sexual é amor, as crianças sabem que não é, né? Então, para mim, eu era, assim, com 6 anos, dentro nesse época de 10 horas, né? E eu só decidi, assim, se isso é Deus, eu tô bom com indo no inferno, né? Porque eu não quero nada desse tipo de amor, desse Deus. Sim. Yeah. Então, eles acreditavam em inferno também. Em quê? Inferno, de hell. Sim. Outra coisa eu acho super parecido com... Então, eles acreditaram que o céu está dentro da lua. E engraçado que ele deu dimensões específicas da cidade de céu e não cabia na lua. Então, alguém fez a coisa, falou assim, não
cabe dentro da Lua. E depois tem outra explicação. Mas a coisa que eles falaram é, se você não está na família, nos meninos de Deus, você não está no nível mais alto do céu. E daí eu falei, assim, com 6 anos, acreditando que eles me digam. Eu falei para mim mesma, eu não comporto se eu tenho que ir no inferno, né? Assim, Nossa. eu não vou estar aqui. E também outra coisa eu acho muito parecido com Testemunhas de Jeová é que não usávamos medicina qualquer. E era uma proibição de ver médicos, realmente. Só usamos para ter filhos, o hospital, basicamente. Ou um tipo de realmente emergência. Mas tem uma cena no livro onde eu caio e corta o mão, assim. Enfim, eu tinha que ter muitos pontos, mas para os primeiros 12 horas eles só faziam uma coisa e vamos orar para você. Ai, nossa, não. Mas isso é uma coisa que também nos exércitos dos Estados Unidos tem essa cultura de falar mal das pessoas que querem ver o médico. Então, eu passei muito tempo pensando nisso, por que é isso? E nas seitas de verdade, eu acho que 2 coisas. Não querem que as crianças tenham... Se a criança não vai para a escola, não vai para o médico, não vai para esses lugares que tem pessoas treinadas para ver, para reconhecer os abusos que estão passando. Então, eles não só falaram que a medicina era proibida, mas os médicos eram as pessoas más que queriam tirar a gente das nossas famílias, mesma coisa com professores, policial, tudo isso. Mas eu acho que tem uma coisa com medicina específico que quando você está num grupo de autocontrole, ou não se chama de instituição total, onde você mora e trabalha com outras pessoas como você e está separado do resto do mundo e tem um nível de organização oficial. Isso é uma instituição total. E sim. O militário, prisão, hospital, diferentes coisas assim. E pode ver isso realmente no exército. Para ter sucesso numa instituição total, a coisa mais importante é não ser um individual e sacrificar o individualismo para o bom do grupo. Para o bem do grupo, sim. O bem do grupo. E a medicina, ou corpo físico ou mental, quando você vai buscar medicina, é uma coisa individual. Você está falando, no exército, você tem que como falar? Pular. Você tem que se absentar do hora do exercício para ir no médico. Então, eles fazem assim, que realmente você está hurting the group. Ferindo o grupo, prejudicando. Ferindo o grupo, só para ir buscar medicina. Entendi. Mas também é interessante, porque tem um montão de histórias quando as pessoas como acordam do lavagem cerebral, né? Que tem esse momento que eles pensam, isso não é certo. Muitas vezes é num hospital, numa emergência medical de um tipo. E eu acho que é o momento de as pessoas ver que não tem limite do que o grupo quer que você sacrificar. E até que você morrer, vai ser no nome do grupo. Exatamente. Claro que vejamos isso no exército. E então as pessoas vejam, o grupo realmente vai colocar o bom do grupo em frente da minha vida.
isso pode ser, né, um momento bem importante também. Sim, só uma observação, Daniela, as testemunhas de Jeová podem tomar remédios e podem ir no médico. O que eles não podem fazer é aceitar transfusão de sangue. Mas aí vai com o que você falou, né? Você está disposto a morrer pela causa do grupo, né? Está disposto. Muitas testemunhas de Jeová já morreram porque rejeitaram uma transfusão de sangue, né? Sim, sim. E tem um escolar de extremismo que ele fala todas as razões que as pessoas morrem por sua religião, fala true believers, né? Os que acreditam de verdade, todas as razões que morram por sua fé, podem, o escuso pode ser diferente, mas sempre moram por a mesma coisa, morram. Sim, o motivo é diferente, mas sempre no caso dos meninos de Deus, é não ir para o médico, porque nas testemunhas de Jeová tem também essa questão de ir no psicólogo. Agora eles estão incentivando mais, mas ainda assim nunca é a primeira opção, sempre leia a Bíblia, ou estude mais, pregue mais, né, o door-to-door work, pregue mais e tal. E isso também é uma forma de evitar, porque se a pessoa vai num psicólogo, a chance dela perceber que está numa seita também é grande, né? Exatamente. Então, eles incentivam. E outra coisa que você falou, super importante aí, é go back to work, né? Vai para trabalhar. Isso coisa, nossa, quebrou minha mente quando eu ouvi isso, mas uma experto de seita, ela fala, toda seita é sobre trabalho. Like, it's always about labor. E eu acho isso super importante para entender, né? E o líder da seita quer o poder. E a coisa com o seu trabalho nunca acaba, né? Uma coisa que nunca eles podem tomar tudo. Então, depois que eles já tirou todo o seu dinheiro, todo o seu, freedom, liberdade, seu esposo, seus filhos, acesso no seu corpo, tudo isso eles já demandaram de você, mas ainda você pode trabalhar. Ainda você pode trabalhar para eles. E então eu falo, isso é uma das coisas que pode ajudar a gente quando estamos vendo os grupos, né? É que quanto esse grupo está demanding, né? Quanto esse grupo exige, né, de você. Exige o meu labor e o que eu estou ganhando de volta desse grupo. E tem que ser nesse mundo. O que você está ganhando nesse mundo em trade for your labor? Né? Porque você está ganhando em retorno. Porque isso usando o seu trabalho é uma das maneiras, uma das coisas que você tem que ter para controlar alguma pessoa, é controlar o trabalho deles. Exatamente. Então, vamos voltar só um pouquinho na linha do tempo. Você nasceu nas Filipinas, né? Se eu não me engano. Nas Filipinas. E aí, depois das Filipinas, você vai para o Brasil. Com quantos anos você foi morar no Brasil? Eu fui... sorry. Tudo bem. Eu fui para as Filipinas, eu saí com 5 meses, foi para o Japão, onde eu morei até 3 anos. Depois eu fui no Peru, 1 ano, Brasil, quase 10 anos, México. E
E depois, com 15 anos, eu saí quase 16 anos para os Estados Unidos. E algo interessante com isso, que já falamos que as seitas se começam nas épocas de confusão cultural, e podemos ver que as seitas assim foram no mundo anos 70 nos Estados Unidos, 80 nas partes da Europa e Ásia, e 90 no América Latina. E minha família basicamente fez esse seguiu esse né? jornada também. Ok. E ainda tem muitas pessoas dos Meninos de Deus no Brasil, se chama a família, geralmente só a família. E isso é uma coisa também boa para falar, que tem quase 3.000 seitas que usam a família no nome do grupo. Nossa. E isso é realmente porque a família é uma coisa patriótica em nossa cultura, e a linguagem de família é super useful. É muito útil, né? Para quando você quer controle coercitivo. Então, eu sempre falo para as pessoas, se algum grupo se chama de sua família, eles querem que você trabalhe mais que você iria receitar menos dinheiro e como put up with more bullshit. A pessoa vai aceitar coisas cada vez piores, né? Exatamente. Então, isso. eu tenho 10 comandantes de grupos boas que não são seitas, e uma das regras é nunca se chama de uma família. Com certeza, com certeza. Se coloca a família ali, tem alguma coisa que não tá batendo muito bem. E pode ver isso nas organizações normais, né? Que usam essa coisa, somos uma família, especialmente na tecnologia, onde eles querem que você trabalhe 60, 80, 100 horas por semana. E sempre usa esse escuso de somos uma família e vamos fazer essa missão importante. Exatamente isso. E quando você estava no Brasil, você então distribuía, né, os panfletos para as pessoas sobre os Meninos de Deus. Você lembra de ter conseguido recrutar alguém ou levar alguém para a comunidade? Quase nunca. Tínhamos 2 pessoas do Brasil que entraram no tempo que eu estava lá. Mas isso também é parte do plano da seita. Isso, com Testemunha de Jeová, você vai reconhecer que, especialmente com grupos cristãos, porque na Bíblia fala que você vai ser perseguido. Então, eles usam isso porque os mormons, os evangélicos, todo mundo, você tem que sair para falar com as pessoas. E cada vez que uma pessoa fecha a porta na sua cara, você vai pensar, é verdade que eles falaram do mundo, né? As pessoas realmente são cruéis. Então, essa coisa de experienciar a rejeição do mundo é parte importante do processo. Do processo de você ficar dentro da seita. Sim, que realmente não era. A época de pessoas entrar no Meninos de Deus era os anos 70, e depois isso basicamente foram puro ter filho. Isso. E a coisa de sair e falar para as pessoas, maioria era para ganhar dinheiro. Então vocês pediam dinheiro também para as pessoas? Sempre. Yeah. E por isso tínhamos os panfletes para vender, vídeos, cassetes, né? Música, vídeo, tudo para vender. E era sempre, isso é o preço, mas você pode dar uma doação.
Uma doação, sim. Até quando eu era um adolescente em México, eu era um palhaço que faziam os globos para as crianças para vender. Gente. Foi eventualmente uma das maneiras que eu fiz dinheiro quando eu estava na universidade, foi fazer isso nas festinhas das crianças. Pelo menos te ensinou alguma coisa, então. Agora na minha vida, eu tô a mãe que todas as coisas loucas faz a Daniela. Né? Quando minha filha acabou o primeiro ano na escolinha, eu estava aí fazendo globos Ai, que legal, que legal. na festinha. E todo mundo, por que você está fazendo? Onde você aprendeu a fazer isso? Ai, uma seita em México. Uma seita no México. Ai, Daniela. Mas então, a gente falou aqui que o Meninos de Deus é uma seita sexual, né? Como é que eles usavam isso do sexo para manter as pessoas ali dentro também? Como era que o sexo era usado para recrutar novas pessoas? Sim, no começo era usado para recrutar as pessoas. E era na época disso, né? De free love, e todo mundo está questionando as coisas que o mundo te fala. Então, isso foi basicamente a mensagem, que ele é o profeta de Deus, e Deus falou que os outros cristãos têm a ideia errada, que o primeiro pecado foi o sexo, e realmente não era isso. Deus ama o sexo. E era uma maneira de pegar os homens, também o dinheiro. No Brasil especificamente, mas em muitos países do mundo, eles se encaixaram com o governamento, coisas políticos, e usavam assim aqui, se você está questionando o que esta comuna está fazendo, você manda uns policiais para lá, e eles dão um montão de mulheres para as policiais, eles provavelmente vão deixar essa comuna em paz. Então, claro, foi usado por isso também. Nossa! E a partir de quantos anos a pessoa... Eles usavam homens também? Não, só mulheres, né? Homens realmente não para isso. Eu acho que com as crianças da seita, fôramos realmente usados assim, mas não para ter sexo com as pessoas. Mas eu estava com 7 anos, né, com basicamente biquíni, né, uma saia e coisa bem pequenininha lá na rua cantando canções de Deus. Era no México, né, era para os adolescentes, mulher e homem, estar bem lindos, vestidos para as pessoas ver e sair na rua. Então, eu acho que sempre usavam a sexualidade da gente por isso, mas só foi de maneira diferente depois da época do flirty fishing. Ok. Mas sempre usava essa ideia de temos... E também, quando você viaja ao mundo e tem pessoas que têm criança com todo tipo de pessoa, você sai com um montão de adolescente bem, bem lindo, né? Que tem essas combinações que quase você nunca vê. Minha irmã, que é parte da Eslováquia, que é meus pais, e metade mexicana. Então, ela tem olho verde, o pele mais escuro, mas tá loira, né? Então, é essa coisa de modelo. Então, saíram com um monte de pessoas exóticas, interessantes, e daí usaram isso para... pegar dinheiro, seguidores, e também para ninguém pensar que era
tão horrível que é. Porque quando você vê um montão de adolescentes sorrindo, cantando, você não está pensando que eles estão sendo traficados. Não, de maneira nenhuma. E a partir de quantos anos a pessoa podia participar nisso, de ser usado para atrair pessoas, ou um policial vinha, alguma coisa assim? Era, não sei, adolescente para cima, eu acho que não tinha uma... Porque essa coisa era mais segredo, né? Então, eu sei muitas mulheres que usaram para isso, mas eu também sei de casos de adolescente que foram usados para isso também. Eu não acho que tinha uma regra. E isso era a coisa no grupo total, era que não éramos crianças, éramos pequenos soldados no exército de Deus. Então, qualquer coisa que vão te perguntar para fazer você vai fazer porque você é um soldado no exército de Deus. Exatamente, entendi. Eu acho que eu vou ter que sair logo, porque eu tenho... Então... Desculpa, eu tenho outra coisa, Azuma. Tudo bem. Só mais uma pergunta. Como foi que você saiu de lá? Como é que foi a sua saída? Então, eu falo que no dia de o 11 de setembro foi quando eu realmente acordei. Eu tinha 14 anos e eu estava vendo a televisão pela primeira vez. Se não foi o Copa do Mundo. Eu tinha visto o Copa do Mundo, só isso na televisão. E as pessoas ao redor de mim estavam como orando, dando graças para Deus, para o julgamento dele no povo mal dos Estados Unidos. Nossa. E daí eu ouvi a palavra extremismo religioso. E nesse momento, eu pensei, seria que a gente também, né? E daí, com 14 anos, eu comecei em como programa de ser expulsado. E quando eles estão usando você para trabalhar e você só para de fazer, Então, enfim, eu sabia que eu tinha que sair antes de 16 anos, porque com 16 anos você é um adulto, logo vai ter criança, eu não queria nada disso. Então, eu estava tentando diferentes coisas, mas eu falo, se eles pensam que podem salvar, eles vão tentar salvar você, e normalmente isso não é bom. Então, eu tinha que fazer o pecado maior, que era eu sair da comuna, assim, over the wall. Na noite. Na noite, eu fugi da comuna e eu fui ter sexo com um menino que eu tinha conhecido lá fora, em Guadalajara, México. E daí, eu tinha cometido o pecado maior, que era ter essa fraternização com alguém de fora, porque tínhamos como fechado essa coisa. Então, daí eu fui excomunicado. Isso é outra coisa que cada seita tem, né? Um processo de expulsar as pessoas. E quando uma pessoa está expulsado, eles are shunned, que ninguém fala para ele. Ostracizado, sim. Então, para mim, com 15 anos, eu perdi tudo. Eu fiz essa decisão de sair e foi super difícil, mas eu também falo que foi a coisa melhor que passou para mim, porque os últimos 20 anos agora que eu estou fora da seita, 21 anos, não, 19 anos. E tudo eu tinha que aprender de novo. Então, tudo agora que está na minha vida, eu sei porque está na minha vida. Eu sei porque eu penso isso, nessa coisa de desconstrução. Então, mas valeu a pena ter saído, né? Valeu a pena.
Eu falo para todo mundo que quando você sai de uma seita, você vai passar provavelmente uma década tentando pegar sua vida no outro caminho, né? Normalmente não tem educação, não tem dinheiro, então tem que como sobreviver, mas também entender tudo que você passou. E isso realmente é um trabalho que leva as pessoas geralmente 10 ou 20 anos para como entender tudo isso que você passou. Então, só um pouquinho de como encouragement. Sim, encorajamento. Encorajamento para as pessoas que estão nessa viagem também. Tá bom. Ok, Daniela, muito obrigada por participar, por ter vindo aqui contar a sua história e seu conhecimento também, né, sobre seitas. Você é um especialista. De verdade, muito, muito obrigada por ter participado. Muito obrigada por me convidar e realmente eu adoro Brasil e português tanto, só fui super feliz para ter a oportunidade de falar em português por quase 2 horas. Super divertido para mim. Tá bom, então. Tá bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Falamos logo, né?